Graças a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um nessa tarde, pela minha vida, né? Estar aqui na presença do Senhor, para que eu venha trazer, como os irmãos sabem, eu não sou pregadora, mas eu sei falar do amor do nosso Deus, né? Graças a Deus. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1, capítulo 1 de Ezequiel até o versículo 10, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetize sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntavam, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Glória a Deus, né, irmãos? Amém, Jesus. Aqui a palavra do Senhor está falando, né? A Ezequiel, esse vale de ossos secos, a qual, né, o Senhor pediu para que Ezequiel profetizasse ali naquele vale de ossos secos. Mas ali, aos olhos materiais de Ezequiel, ele teve de frente aquele exército de ossos secos, né, cheio de ossos. Ele não sabia como, né, aqueles ossos poderiam reviver. Mas o nosso Deus, aquele que sabe de todas as coisas, ele sabia como, né? E aí Ezequiel colocou, né? Ficou meio duvidoso, porque ele ficou meio temeroso por ver o Senhor falar para que ele profetizasse sobre aqueles ossos. E não é diferente em nossa vida quando estamos passando por provas, por tribulações. Nós nos colocamos de frente a alguns problemas e muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, nós achamos que não vamos dar conta, né, irmãos? Mas o Senhor Jesus, ele vem nos dar força, né? E é assim mesmo a nossa vida. Nós louvamos a Deus pelas lutas, pelas dificuldades, pelos levantes que muitas vezes o inimigo, né, sobrevém sobre a nossa vida, né? E é por isso que devemos estar sempre louvando a este Deus, sempre agradecendo o seu santo nome, porque sabemos que sem a presença do Senhor não somos nada. Eu louvo a Deus nessa tarde por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu louvo a Deus também, irmãos, pela vida dos irmãos de estar aqui para ouvir a palavra desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, esse Deus tão grande. E aí Ezequiel se encontrava em meio àquele vale de ossos secos. E aí o Senhor falava com Ezequiel, mas Ezequiel, aos seus olhos naturais, ele não podia compreender o que o Senhor queria falar com ele. E aí eu na minha casa estava meditando sobre essa palavra, e eu ali falava: Senhor, como pode um vale de ossos secos, meu Deus, ele, né, se tornar em um grande exército? Mas o Senhor Deus, ele sabia, né, irmãos? O Senhor Deus é aquele que tem tudo em suas mãos, todo o poder, toda a honra, toda a glória. E nós devemos agradecer o nome desse Deus todo-poderoso. Nós devemos agradecer a todo minuto de nossas vidas. Eu louvo a Deus, irmãos, a todo amanhecer da minha vida. Eu louvo a Deus a cada dia que eu me deito e me levanto. Eu olho para o dia e falo: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Irmãos, muitos não sabem mais agradecer a Deus. Muitos não sabem mais glorificar a Deus pelo dia que o Senhor nos
ver mais um dia, né, na presença do Senhor, porque muitas vidas estão sucumbindo, quantas pessoas estão passando para a eternidade sem a salvação, quantas pessoas estão passando para a eternidade sem uma palavra de esperança, sem uma palavra que venha alegrar a sua alma, o seu coração. Mas nós aqui estamos nessa tarde, falando num Deus todo-poderoso, dizendo que há um Deus nos céus e na terra, um Deus a qual ressuscitou através daquele profeta, do profeta Ezequiel, aquele vale de ossos secos, aquele vale a qual os olhos humanos não tinham condições, mas ali ele foi ordenado a Ezequiel que profetizasse, né, sobre aquele vale de ossos secos. E ali, pela ordem do Senhor Jesus Cristo, Ezequiel profetizou, e a palavra do Senhor diz que ali se tornou um grande exército, né? E nós louvamos a Deus. E também é assim na nossa vida, quando encontramos com problemas, com dificuldade, né? Encontramos em meio ao meu vale da enfermidade, o meu vale da perseguição. Não sei qual vale que você está passando nessa tarde, mas eu sei te dizer que Deus de Ezequiel está aqui nessa tarde para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar força, para falar para você, filho, prossiga. Por mais grande que seja a luta, eu sou maior do que a sua luta. Eu sou o Deus que posso fazer tudo pela sua vida. Eu sou o Deus a qual ressuscitei a Lázaro há 4 dias de morto. E o nosso Deus, irmão, ele não mudou. Muitos por aí têm mudado os seus conceitos, seus preceitos, mas o nosso Deus, ele continua o mesmo Deus. Ele continua curando, ele continua transformando, ele continua batizando com o Espírito Santo, e o mais importante, ele continua nos levando para o céu. E eu louvo a Deus nessa tarde, porque eu sei que cada um que está no seu lar para vir até aqui não veio em vão, veio porque o Divino Espírito Santo tocou em vossos corações, tocou na nossa alma, para que nós pudéssemos aqui estar nós falando do amor de Jesus, porque esse amor de Jesus é um amor incomparável, é um amor incondicional para com as nossas vidas. E a palavra do Senhor aqui no versículo 10 diz assim: eu profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, eles viram, e se puseram em pé um exército grande, eles tremem. Maravilhoso não é a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos em meio a algum problema da vida, em meio a algumas circunstâncias, nós falamos: Senhor, chegou o fim. É aí que o Senhor começa a trabalhar na minha e na sua vida. É quando as nossas forças se esgotam. É que o nosso Deus, ele vem, ele se põe de pé e fala: filho meu, agora chegou a hora de eu agir na sua vida. Agora chegou a hora de eu agir na sua família. Agora chegou a hora de eu agir naquele filho seu que está perdido nas drogas, daquela sua filha que está na prostituição, do seu esposo que está no alcoolismo. Agora chegou a hora de eu adentrar na sua família. Irmão, só o Senhor Jesus sabe como tratar com a vida de cada um. Só o Senhor Jesus sabe como lapidar o vaso. Só o Senhor Jesus sabe como fazer de tudo e nada. E é por isso que nós servimos a esse Deus. Porque mesmo em minhas provas, mesmo em minhas dificuldades, o nosso Senhor Deus, ele nos prometeu uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de tribulação. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que ele, irmão, ele sofreu tudo isso para que ele pudesse nos compreender. O nosso Deus, ele se fez carne, ele veio a este mundo, ele passou por angústia, ele passou por tribulação, ele passou por dificuldade, ele passou até mesmo por descaso, porque a palavra do Senhor diz que os próprios seus não o aceitaram, eles o rejeitaram. E assim não é diferente conosco, nós não somos melhores do que o nosso Deus. Neste mundo nós temos que estar preparados para tudo e todos, porque iremos enfrentar dificuldades, iremos enfrentar problemas, mas sabemos que o nosso Deus, o Divino Espírito Santo, está ao nosso lado, porque o Senhor subiu ao céu, mas mandou o Espírito Santo Consolador para estar ao nosso lado todos os momentos da nossa vida, nas horas difíceis, na hora de angústia, na hora da qual achamos que o Senhor nos abandonou. Não, Ele mandou o seu Espírito Santo para interceder pela mim e pela sua vida, para deitar nas nossas casas e dizer: filha, eu estou aqui. O
que queres que eu te faça? Eu não sei como você adentrou aqui nessa tarde. Eu não sei como o seu coração adentrou. Eu não sei qual o seu problema. Mas o meu Deus, o Deus que conhece o profundo da sua alma e do seu coração, Ele conhece todas as coisas. E Ele está aqui para perguntar-te, filho, o que queres que eu te faça? E se crermos, irmãos, e se nós crermos, a palavra do Senhor diz: aquele que crê fará coisas maiores que eu fiz. E a palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz. Ela não volta atrás. Aquilo que o nosso Deus fala, Ele cumpre. E se Ele falou isso, é porque nós temos todo o poder em nossas mãos. E nós podemos exercitar esse poder debaixo da unção do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã. Bom seria que essa igreja estivesse repleta, né, para nós estarmos louvando a Deus, porque é maravilhoso quando podemos estar louvando o Senhor. Muitas vezes, quando eu estou enferma no meu lar, eu me sinto muito triste. Eu falo: Senhor, muitas vezes nós temos oportunidade de estar na sua casa com saúde, e quando nós nos encontramos no leito da enfermidade, nós sabemos dar o valor dos momentos que passamos na casa do Senhor, que são momentos preciosos, momentos na qual nós temos um elo com o nosso Senhor Jesus Cristo, momentos na qual só nós e o Senhor sabemos. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que tem buscado a presença do Senhor, que tem intercedido por esta obra. Eu sei que muitos irmãos têm orado pela tarde da bênção, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela diz também que não é por força e nem por violência, né? A pessoa tem que vir com amor em seu coração. Não adianta que esses bancos estivessem cheios, mas as pessoas não estivessem com seus corações contritos, quebrantados, para ouvir a palavra de Deus, né? Basta apenas 2, 3 pessoas, mas se estiverem com seus corações, com as suas almas cheias com ansiedade de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que o Senhor se faz presente neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, porque o nosso Deus, Ele, antes de nós adentrarmos nessa casa, Ele já estava aqui esperando por nós. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui vieram juntamente conosco adorar esse Deus, porque, irmãos, grandes são as coisas que o Senhor tem feito por nós, grandes são os livramentos que o Senhor nos tem dado. Muitos dizem: mas que livramento, irmãos, até em nossos lares muitas vezes há de acontecer algum acidente, o Senhor nos livra, nem mesmo sequer que nós venha perceber, mas o Senhor está nos livrando. Às vezes estamos passando numa determinada avenida, numa determinada rua, vem um carro, nós nem percebemos, o carro passa por nós, nos assusta. É a mão de Deus te guardando, é a mão de Deus me guardando. Muitas vezes você está em seu lar, intercedendo e orando, falando: Senhor, guarda meu filho naquele lugar, Senhor, livra meu filho daquilo. Irmãos, o Senhor está ouvindo a tua oração, o seu filho está guardando, o Senhor está ouvindo o seu pedido. O seu filho muitas vezes chega e fala: mãe, aconteceu isso e aquilo comigo, e você vai lembrar: ah, Senhor, é aquela oração que eu fiz por meu filho lá atrás, o Senhor ouviu a minha oração. Irmãos, um segredo muito maravilhoso é a intercessão. Eu sempre gostei de buscar a presença de Deus. Muitos dizem: as pessoas não gostam muito de orar. Oram, obrigado, mas eu oro a Deus com prazer, porque eu sei que se eu não orar, se eu não buscar a presença de Deus, eu nada vou conseguir. Porque nós temos que gemer nos pés do Senhor, mesmo em meia prova, mesmo em meia luta. Onde eu estava aqui no culto, adorando a Deus, glorificando a Deus, mas só Deus sabe como estava a minha alma, só Deus sabe como estava o meu coração. Eu liguei ali para a irmã Célia, porque dia 25 fez um ano que a minha mãe faleceu, e ali eu estava no meu lar. À noite o Senhor já tinha me dado uma visão, e eu estava no dia 25 muito pesarosa, e eu sabia que algo ia acontecer, porque o Senhor, Ele mostra para as pessoas escolhendo o que vai acontecer. Aleluia. Se você estiver uma vida no altar do Senhor, o Senhor te mostra. E ali era dia 25, o telefone tocou, e a minha prima, não, o celular tocou e eu não vi. Depois eu fui lá e vi o nome da minha prima. E na hora que ela ligou, eu falei assim para ela: ela pode um dia vir aqui testificar isso, irmão, se eu não estou mentindo.
porque o Senhor já tinha me avisado pela madrugada. E ali na hora que ela falou, Lília, eu falei, não precisa você me falar nada, eu já sei. O Senhor me falou, há 3 dias o Senhor me deu um sonho e essa noite Ele me deu novamente. A minha tia partiu. Aí ela começou a chorar, né? Porque elas falam assim, eu queria ser como você. Você é uma mulher de Deus, não é na minha glória não, viu, irmãos? É porque nós temos que ser espelho para o mundo, né? Nós temos que brilhar em meio às trevas. Nós temos que dar exemplo, né? E eu falei para ela assim, você pode ser como eu. Basta você aceitar Jesus como Salvador e fazer dele o Senhor da sua vida, né? E ali eu falei para ela, eu já sei o que aconteceu, né? A minha tia partiu, e aí ela entrou em desespero. Aí eu falei algumas palavras para ela, né? Que vinha se confortar aquele coração. E ali nós saímos, irmão, naquela chuva, fomos ali até a cidade de Castilho, né? Ver lá aquele corpo. Aí ontem, pelas 11 horas da manhã, minha tia se enterrou, né? Morreu no dia que a minha mãe morreu. Enterrou no dia que a minha mãe enterrou. E eu falei, Senhor, hoje eu ali, irmão, na beira daquele caixão, eu confesso que eu ali chorei muito. E eu falei, Senhor, hoje faz um ano que eu retorno a este lugar. Há um ano atrás, Senhor, eu estava velando a minha mãe, e hoje eu estou velando a minha tia. Mas em tudo, Senhor, eu te dou glória, porque o Senhor tem me guardado, tem me livrado, é o Senhor quem guia a minha vida. Irmão, se eu fosse contar as tribulações, as dificuldades que eu tenho passado nesta vida, se não fosse as mãos do Senhor, eu não estaria aqui nesta tarde. Porque, irmão, somente o Senhor para nos guardar, somente o Senhor para nos dar força. Eu vejo tantas pessoas com tão pouca coisa, têm deixado os caminhos do Senhor, têm abandonado a sua fé, vem culpar a Deus pelos seus problemas. Irmão, não é assim. O nosso Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Tudo é permissão do nosso Deus. Se nos acontecer algo que machuca o nosso coração, que nos angustia, o Senhor sabe o porquê. Nós jamais devemos questionar a vontade de Deus nas nossas vidas, porque tudo é permissão de Deus. A palavra de Deus diz que é hora, lá em Eclesiastes fala que é hora de plantar, é hora de colher, é hora de cozer, tudo tem seu tempo determinado na face da terra. E assim também é nas nossas vidas. Jamais devemos questionar a Deus por nada nesta vida. E com tanta pouca coisa, as pessoas abandonam a sua fé, abandonam o seu Deus. Mas, irmãos, que nessa tarde nós venhamos ser perseverantes na presença desse Deus. Nós venhamos ter fé e saber que a palavra do Senhor diz que não cai uma folha sequer de uma árvore sem a permissão de Deus, né? E por isso nós glorificamos a Deus, porque sabemos que se passamos prova, é porque o Senhor sabe até onde você vai suportar, até onde você vai aguentar. E quando você não aguentar, não se preocupe não. O seu Deus te carrega pelo colo. O seu Deus, Ele te pega em seus braços e fala, filha, agora chegou a hora de eu agir na sua vida. Agora chegou a hora de eu colocar a mão no seu problema, na sua dor, na sua questão. E é assim que o nosso Deus faz. Não precisa se preocupar, não precisa de quietação. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus a qual jamais deixa um filho desamparado. Nós servimos um Deus a qual Ele proveu lá no meio do deserto carne para o seu povo, mandou o maná para o seu povo em meio ao deserto. É o mesmo Deus de ontem, hoje será para sempre. E este Deus que nós servimos, um Deus de providência, um Deus de milagre, um Deus que cura. Muitos dizem que o Senhor não cura, mas o Senhor cura, irmão. Basta exercer a sua fé. O nosso Deus não mudou, fomos nós que mudamos. Nós que mudamos a nossa posição mediante ao nosso Deus. Porque se o nosso Deus não curasse, eu não estava aqui nessa tarde pregando a palavra de Deus. Porque aos 7 anos de idade, o médico me condenou com câncer. Mas eu louvo a Deus que a fé da minha mãe foi maior. E o Senhor quis, por vontade, me curar daquela enfermidade. E eu louvo a Deus por isso. Porque se Ele não quisesse também, Ele poderia ter me levado para a glória. Mas Ele sabe de todas as coisas. É por isso que eu nunca questiono nada com o meu Deus. Eu sofro calado e falo, Senhor, tem misericórdia.
Eu sei que eu não sou nenhuma super-heroína, eu sei que muitas vezes eu me abalo, às vezes eu passo alguns dias assim na igreja, porque o Senhor sabe